Entidade surge nas sombras dos lixeiros. Garota sozinha vive um ritual de maldição oculta. Era uma manhã qualquer em São José dos Campos, mas para Lucas, coletor de lixo e sonhador, essa rotina começava a ficar estranha. O céu, costumeiramente azul, parecia carregado de nuvens escuras, como se estivessem vigilantes. Ao lado de seus colegas, ele caminhava apressado, empurrando o velho caminhão de lixo, quando um objeto incomum chamou sua atenção. Uma cruz feita de pregos, que mais pareciam unhas humanas, jazia entre os resíduos. O coração de Lucas disparou. Era como se a cruz tivesse vida, pulsando em meio aos sacos de lixo. Ele hesitou, mas a curiosidade o levou a pegar a cruz. Assim que a tocou, um calafrio percorreu sua espinha. Naquela noite, os pesadelos começaram. Lucas se via preso em labirintos feitos de lixo. Sombras ameaçadoras perseguiam-no, e uma gargalhada macabra ecoava em sua mente. Ele acordava ofegante, com um nó na garganta. Mas a culpa que o consumia, não. Seu fiel cachorro, Beto, desapareceu na manhã seguinte. Lucas sentia uma dor aguda, uma sensação de perda que o corroía. Enquanto isso, um padre chamado Mauro foi chamado para oferecer ajuda espiritual em uma casa próxima à cidade. Ao entrar, uma onda de frio o envolveu. Ele sentiu uma presença no ar, maligno que transcendeu o mero espírito de um ente querido. Algo antigo e aterrador habitava aquelas sombras. A casa, antes tranquila, agora era um lar de infortúnios. Em Porto Alegre, Carlos, um veterano da coleta, estava em um depósito de lixo quando encontrou um boneco de palha enfeitiçado. Ao pegá-lo, ele sentiu uma energia estranha. Logo, começou a notar mudanças. Seus próprios movimentos não eram mais seus. O boneco parecia manipulá-lo, tornando-o uma marionete de uma força sombria que sussurrou promessas de poder. Carlos não conseguia mais distinguir os próprios pensamentos da vontade daquilo que agora o dominava. Enquanto isso, em uma cooperativa de reciclagem, Ana, como aqueles ossos foram parar ali? Um esquema macabro a envolvia, revelando uma ligação entre os eventos inexplicáveis que assolavam os três coletadores. O que estava realmente oculto sob as camadas de lixo que eles coletavam? A linha entre o real e o sobrenatural começava a se apagar, e as sombras ganhavam vida. As vidas de Lucas, Carlos e Ana estavam entrelaçadas por um destino sombrio. Lucas, desesperado pela perda de seu cachorro e atormentado pelos pesadelos, decidiu investigar a origem daquela cruz. O padre Mauro tentava compreender a presença maligna, enquanto Carlos lutava contra a possessão. Ana, com a descoberta dos ossos, percebeu que as vidas deles dependiam da verdade oculta na cidade esquecida. A cada passo que davam, o medo crescia. O que realmente os observava nas sombras do lixo? O tempo corria, e o que encontrariam ao final dessa jornada apenas estava começando a se revelar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta e dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte nessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
As sombras se tornavam mais densas, enquanto Lucas se afastava da cruz maldita que havia encontrado. O peso do objeto em seu bolso parecia aumentar a cada passo. Era como se estivesse carregando um segredo imenso que o consumia por dentro. Ele precisava saber mais. Junto com Ana e Carlos, decidiram se encontrar naquela noite em um galpão abandonado nos arredores da cidade. A atmosfera estava pesada, como se o próprio ar estivesse alerta. Precisamos entender o que está acontecendo, Lucas disse, com a voz trêmula. Meu cachorro sumiu e estou sendo atormentado por esses pesadelos. A cruz é a única pista. Ana assentiu, seu rosto pálido, iluminado pela fraca luz de uma lanterninha. E eu encontrei aqueles ossos. Não sei, talvez haja uma ligação. Carlos estava mais distante, observando tudo com um olhar distante. Eles não sabiam, mas ele também estava perdendo a batalha. O boneco de palha em sua casa já não era apenas um artefato, ele era um mestre, manipulando não só seus movimentos, mas sua mente. Carlos começou a sentir uma ardente necessidade de revelar algo que o mantinha preso. Ele precisava dizer, mas não conseguia. De repente, um grito cortou a escuridão. Um grito familiar. Era Beto. Lucas paralisou. O coração disparou. Beto! Sua voz ecoou pelo galpão, preenchendo o espaço vazio. Mas quando ele correu em direção ao som, nada estava lá. Apenas o eco de seu próprio desespero. Você ouviu isso? Perguntou Ana, os olhos arregalados. Parece que vem de perto. Carlos olhou para os dois. Ele não havia ouvido nada além do som do seu próprio coração. A presença do boneco pareceu aguçar algo dentro dele. Não era apenas a possessão, mas um impulso para protegê-los. Ele sentiu uma conexão estranha, um desejo de alertá-los, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Precisamos sair daqui. Ele finalmente disse, a voz baixa e trêmula. Mas assim que se virou, uma sombra se projetou do fundo do galpão. Lucas, ainda em busca de Beto, não percebeu que estava correndo direto em direção ao que parecia ser um canto escuro. Quando ele alcançou a borda do espaço, uma figura desnudada saiu das trevas. Era uma menina, os olhos vazios e o cabelo desgrenhado. Ajude-me! A voz era doce, mas havia algo errado. Lucas sentiu um frio na espinha. A menina estendeu a mão, mas não era uma mão de criança. As unhas eram longas e sujas. Carlos, então, sentiu a presença estranha do boneco se intensificar. Parecia murmurar promessas de poder e proteção, sugando a vontade dele. Ana gritou, horrorizada. Ela não é real! É uma armadilha! E nesse instante, Carlos sentiu um impulso forte, como se o boneco estivesse lutando para controlar sua mente. Ele olhou para a menina e, com um movimento involuntário, tomou um passo em sua direção. Não, Carlos! Não vá! Lucas implorou, chegando a tempo de puxá-lo de volta. Mas algo dentro de Carlos estava mudando. Ele se virou, olhos inflamados. Eu sei o que você quer, garota. A transformação era súbita. O garoto que antes lutava contra a possessão agora parecia abraçá-la. Sua expressão se mesclava com o boneco, como se conversassem em um idioma obscuro. A menina sussurrou mais uma vez. Ajude-me, traga sua amiga também. O próprio espaço do galpão pareceu se distorcer, as paredes pulsando ao ritmo de uma batida frenética. O clima mudou.
Um frio cortante envolveu os três. Quando Lucas olhou novamente para Carlos, ele viu seu amigo se transformar em algo completamente diferente. O que era uma batalha por controle, agora era uma entrega total. "O que você fez?" Lucas gritou apavorado. E à medida que se virava para Ana, a verdade ecoou cruel. O olhar dela mudara, e o peso da cruz em seu bolso queimava como fogo. Havia uma conexão entre todos eles que talvez eles nunca desejassem entender. E no silêncio apavorante que se seguiu, a sombra os envolveu completamente, como um manto pesado. O que realmente os observava nas sombras do lixo, eles estavam prestes a descobrir. O que seria a verdade poderia ser muito mais aterrorizante do que qualquer um imaginava. As sombras se tornavam mais densas enquanto Lucas se afastava da cruz maldita que havia encontrado. O peso do objeto em seu bolso parecia aumentar a cada passo. Era como se estivesse carregando um segredo imenso que o consumia por dentro. Ele precisava saber mais. O olhar de todos estava fixo na menina de olhos vazios, e um silêncio mortal pairou sobre o galpão. "Ajude-me!" A voz dela soava tão suave, mas algo na forma como a mão se estendia parecia ameaçador. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele queria acreditar que a menina estava perdida, mas a intuição gritava que era uma armadilha. Carlos, lutando contra uma força invisível, parecia cada vez mais distante. "Carlos, não se aproxime!" Lucas gritou, mas a voz soava apagada, como se o eco estivesse tentando sufocar sua urgência. Ana, ainda tremendo, observava o amigo em um estado de confusão. "Carlos, volte! Não a toque!" Ela tentou puxar Lucas para longe, mas a presença da menina parecia absorver toda a energia do lugar. O ar estava pesado, carregado com algo que eles não podiam entender. Subitamente, a figura da menina se desfez em 1000 pedaços, como se fosse feita de fumaça. E o que estava atrás dela fez o coração de Lucas disparar. Uma sombra negra, mais densa do que a escuridão, se formou, tomando forma de uma criatura grotesca. Ganhava vida a cada segundo que se passava, e o medo estava estampado no rosto de todos. "Não é a menina que precisei. É você", disse um eco que parecia vir de todos os cantos do galpão. A voz era como um sussurro cortante que fazia o corpo de Lucas tremer. O que quer que tivesse tomado forma, parecia ter seus olhos fixos em Carlos, agora paralisado, como uma marionete sob o controle de algo muito mais poderoso. "Você pertence a mim", a criatura afirmou, estendendo o que pareciam ser tentáculos em direção ao amigo. Sua alma foi marcada, e a possessão é apenas o começo. O horror invadiu o espaço, e Ana olhou para Lucas, ambos percebendo que a conexão entre Carlos e aquela força era mais profunda do que imaginavam. E então um grito rasgou a tensão. Não era o de Lucas ou Ana, mas o de Carlos, que pela primeira vez parecia livre da influência. "Eu não posso, não sou eu!" Ele lutava contra algo invisível, as lágrimas escorrendo por seu rosto. "É tudo mentira." "Não, Carlos." "O que você está dizendo?" Lucas perguntou, o desespero crescendo. As palavras de Carlos reverberaram. O que significava? Que ele não era ele mesmo. Nesse momento, um clarão iluminou o galpão. Uma luz forte, que fez as sombras se recuarem. E no centro, a cruz de pregos que Lucas havia encontrado começou a pulsar como um coração, atraindo a sombra como uma mariposa para a luz. Foi então que tudo se desmoronou.
A verdade, que até ali era uma sombra, se revelou cruel e implacável. Carlos! Carlos não está aqui! A criatura gritou. Agora, as formas se contorcendo e gritando com vozes diferentes. Vocês não entenderam. O boneco à cruz. Vocês não têm ideia do que eu sou. E a sombra começa a perder a forma, revelando imagens de crianças desaparecidas, rostos que Lucas e Ana não conheciam, mas sentiam que eram familiares. E num instante, a luz se apagou tão rapidamente quanto havia aparecido, só restando a escuridão e a risadinha da criatura ecoando. No que restou daquela atmosfera pesada, um mistério ainda maior nasceu. Você matou todas aquelas crianças, Ana gritou. E a parceira de Carlos, agora em choque, sentiu o chão tremendo sob seus pés. Era uma revelação devastadora. Eles não sabiam como, mas estavam envolvidos em algo muito maior, algo que mudaria tudo. E no fundo de suas almas, o medo começava a o que Carlos realmente era. A busca pela verdade apenas começava, e Lucas sabia que o caminho à frente estava repleto de sombras e mais segredos. As sombras pareciam se agitar, pulsando em uma dança macabra, quando a atmosfera do galpão se encheu de medo e incerteza. Lucas olhava para a figura grotesca, sentindo seu coração disparado, enquanto Ana e Carlos lutavam contra a influência obscura que o cercava. Mas o que aconteceu a seguir quebrou a última resistência que eles tinham. Quando a criatura revelou sua presença, as paredes do galpão pareciam se fechar. Um vento gelado atravessou a sala e uma sombra mais intensa se formou. O eco da voz ainda reverberava, afirmando que a verdade estava em um lugar que eles não podiam ver. E foi então que, num instante de caos, as luzes piscaram uma vez e então apagaram. No escuro, um grito fervoroso cortou o silêncio. Parem! Isso não é o que vocês pensam! A voz era de Carlos. Mas era diferente. Ele estava no controle novamente, ou ao menos parecia. Mas quando a luz voltou, Lucas gélido se deparou com algo totalmente inesperado. Carlos estava de joelhos, segurando a cabeça com as mãos. O boneco de palha estava em seus pés, a energia emanando como um farol sombrio. Não, não sou eu! Carlos gritou, enquanto lágrimas deslizavam por seu rosto. Tá dentro de mim! Eu não queria que fosse assim. A frustração era palpável e ele olhou para Lucas, os olhos suplicantes. Você tem que acreditar em mim. Ana fez um movimento brusco em direção a Carlos. Como podemos acreditar em você? O que você realmente quer? A dúvida pesava no ar e a tensão entre os amigos se tornava insuportável. O que aconteceu em seguida foi rápido e devastador. A criatura, como se alimentasse daquela confusão, começou a se contorcer mais. Fios de escuridão começaram a se estender em direção a Carlos, que gritava de dor. Aparentemente, aquele boneco de palha que o dominava agora estava se desfazendo. Mas só quanto mais Carlos lutava, mais forte a sombra se tornava. Está vindo! Precisamos sair! Lucas gritou, puxando Ana em direção à saída, mas Carlos ainda estava no chão, tentando se livrar do boneco. Ajude-me! Eu preciso! Ele estava tão próximo da liberdade, mas a criatura vibrava, um riso ecoando no galpão, e a percepção de Lucas se ajustou, como um flash na mente. Cuidado! Lucas estendeu a mão sem pensar, mas já era tarde demais. A sombra se ergueu e, em um movimento cortante, atacou Carlos, rasgando o espaço entre eles. A luz do galpão estava sumindo.
E no último instante, antes de a escuridão engolir tudo, um grito ecoou de Carlos. Sou eu! Eu sou a razão de tudo isso. A confissão cortou o silêncio como uma lâmina, e a essência do choque tomou conta do lugar. Ana compreendeu. O que você está dizendo? E as lágrimas caíam de seus olhos. Em um último momento de clareza, Carlos se virou para Lucas e Ana. Tudo isso começou comigo. Sou eu quem está enraizado nessa maldição. A revelação revelou um peso que Lucas não estava pronto para carregar. Ele então se lembrou de coisas que Carlos havia feito, as pequenas mentiras e os segredos que pareciam inofensivos, mas agora se mostravam como pregos cravados em uma cruz. A amizade deles nunca foi como eles pensaram, e, com a escuridão finalmente dominando, o entendimento entre eles estava mudando para sempre. O que Carlos havia confessado, a verdade que ele guardara, mudava tudo. Ele havia sido o catalisador da tragédia. A luz do galpão se apagou completamente, e agora não havia mais como voltar atrás. O que viria a seguir ficaria gravado em suas almas para sempre. E no meio do vazio, eles ouviram um sussurro distante. A escuridão agora voando ao redor, fazendo as paredes vibrar. Vocês acham que é apenas uma maldição? Isso é apenas o começo. A última palavra ficou pendente no ar, enquanto eles desapareciam nas sombras, deixando dúvidas, desespero e uma verdade devastadora para trás. O que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre, e a escuridão riria de novo. Toda a escuridão parecia se esfumar e flutuar, enquanto os sussurros da criatura ecoavam, envolvendo Lucas e Ana em um desespero sufocante. O coração de Lucas pulsava, a cada batida ecoando dúvidas e medo. Carlos, precisamos sair! Agora! Ele gritou, mas a voz soava fraca, como se o próprio galpão estivesse absorvendo toda a sua força. A sombra, ainda serpenteante, se contorcia, buscando uma maneira de se estabelecer sobre Carlos. Um misto de dor e raiva atormentava o amigo. Carlos, fique comigo! Lucas implorou. Mas Carlos parecia entrar em um transe profundo. A essência dela, a presença opressiva da criatura, fazia qualquer argumento parecer frágil. Ana, desequilibrada pela situação, recuou, outros gritos voando de sua boca. O que está acontecendo? Você não é você mesmo. E nesse momento de incerteza, uma troca de olhares aconteceu. Tudo parecia em câmera lenta. Foi então que uma onda fria percorreu a sala, como se um novo futuro estivesse prestes a se abrir. A criatura finalmente se manifestou, uma sombra branca e densa, entrando no corpo de Carlos enquanto ele gritava. O galpão rangia, as paredes parecendo pulsar. Chega! Carlos gritou. Mas antes que qualquer um pudesse entender, Cássia, sua mãe, apareceu na porta do galpão. Carlos! Ela gritou, enquanto a sombra completamente consumia o filho. No instante seguinte, algo mudou. Uma luz ofuscante explodiu no espaço, fazendo com que todos tapassem os olhos. Quando a luz diminuiu, Carlos estava lá, mas não era quem conheciam. Seus olhos brilhavam com uma intensidade avassaladora. O boneco de palha estava a seus pés, mas agora não parecia ser um objeto, e sim uma extensão dele mesmo. Os cantos do galpão começaram a estalar e rachar. Ele não é o que vocês pensam. A voz de Carlos soou como um eco, ao mesmo tempo familiar e alienígena.
Eu fui escolhido. Tudo isso faz parte do plano. E Cássia, você não sabe a verdade. O queixo de Lucas caiu. O que você quer dizer com isso? O choque e a traição cortaram fundo, como uma faca cravada em sua confiança. Você está nos traindo? Cássia começou a chorar, um desespero se instaurando em seu olhar. Não, Carlos, não é verdade. As palavras dela, repletas de dor, se perderam como sussurros. A criatura atrás de Carlos se manifestou como uma série de imagens das crianças que desapareceram. Seus olhares, tão familiarmente inocentes, se voltaram para eles. Tudo o que você amou vai se perder. Ele será o portal. A sombra parecia celebrar a confissão, preenchendo o galpão com uma presença esmagadora. Carlos, você não pode fazer isso. Você tem que lutar. Ana gritou avançando, mas Lucas a puxou, sentindo que cada passo deles os afundava mais nas trevas. O galpão parecia ser um inferno em vida. O ar estava pesado e a tensão crescia. Você não entende. Eu mudei. Essa é a única maneira de corrigir os erros do passado. Carlos respondeu, agora com uma voz ecoando, como se duas pessoas falassem ao mesmo tempo. Nesse momento, um tremor percorreu o chão e o galpão começou a desmoronar ao redor deles. Lucas viu Cássia, seus olhos arregalados, lançando um último olhar ao fio. Não! Não me deixe assim! A conexão entre mãe e filho era palpável, mas ainda assim, a sombra se fortalecia com a dor. À medida que os destroços caíam, Lucas teve a estranha sensação de que havia uma verdade muito mais sombria que ele ainda não entendia. Uma que estava enterrada nas memórias de Carlos. Uma conexão com tudo o que tinha acontecido. E quando o galpão ruiu, Carlos ergueu uma mão em direção a Lucas e Ana, agora chorando. Corram! Antes que seja tarde demais. A sombra riu, pulsando ao redor dele. Não há escape. O jogo só está começando. E no meio do caos, o que restou do galpão desmoronava em escuros fragmentos, enquanto Lucas sentia o chão escorregar sob seus pés, a realidade se desfazendo como areia entre os dedos. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo e todos eles para sempre. O que significava esse novo Carlos? O que realmente aconteceria a eles? A escuridão parecia engolir tudo ao redor, e Lucas sentia a temperatura despencar. Ele puxou Ana em direção à saída, mas a sombra de Carlos se erguia ameaçadora. Não havia tempo. O galpão estava em colapso. O chão tremia sob seus pés, e o grito de Carlos ecoava na mente de Lucas, o eco ardente de um amigo perdido. A criatura ao lado dele parecia satisfazer-se com a dor. Não acredite em mim? Carlos gritou, sua voz agora cheia de desespero. Você não entende. O boneco, ele me controla. Ele olhou para o boneco ainda a seus pés, como se fosse seu reflexo mais sombrio. Ana, com lágrimas escorrendo, balançou a cabeça. Carlos, não. Você precisa lutar. Mas era como se Carlos já não estivesse mais lá. Havia algo grotesco em sua expressão. Os olhos dele não eram mais humanos. Eles brilhavam como chamas, e de repente, a sombra começou a rir. Vocês acham que vai acabar assim? A voz da sombra era um sussurro gelado. Tudo o que você conhece está prestes a ser arruinado. E com um movimento rápido, a criatura girou, a escuridão se dispersando em crianças entrelaçadas,
cada uma com um olhar de desespero. Lucas sentiu seu estômago se revirar. Aqueles rostos, aquelas vozes. Beto! Ele se lembrou do seu cachorro. Era como se cada criança fosse um eco da dor que ele sentia. Não! Isso não pode estar acontecendo! E aí, tudo desmoronou. O galpão começou a desmoronar ainda mais rápido. Mas com isso, Lucas sentiu uma onda de poder atravessá-lo, como se uma força invisível o envolvesse. Quando a sombra de Carlos se enfureceu, algo inesperado aconteceu. Uma luz intensa, quase ofuscante, emergiu do coração do galpão. Era a cruz de pregos. Pulsava com uma energia que Lucas nunca havia sentido antes. É isso! A cruz! Lucas gritou, entendendo que era a única esperança. Ele se aproximou dela, sentindo seu próprio medo se dissolver em coragem. Carlos, venha! Precisamos dela! Mas antes que algo pudesse ser dito, a criatura atacou. Um jato de escuridão se lançou em Lucas, que mal teve tempo de reagir. Então a sombra envolveu a cruz, e tudo tornou-se um borrão. A luz parecia lutar contra a escuridão, um duelo dentro de si. E em um instante, a criatura parou. A sombra parou. Tudo ficou em um silêncio absoluto. E de repente, tudo recomeçou de forma explosiva. Lucas e Ana estavam em pé, no mesmo galpão, completamente intactos, mas algo estava diferente. Era como se o tempo não tivesse passado. Estavam de volta, mas o cheiro do lugar mudara. Havia um eco distante de sussurros e um aperto na atmosfera. Carlos não estava lá, mas as marcas da luta ainda estavam em suas almas. Carlos! O chamado de Ana parecia perdido. E Lucas percebeu que não havia mais sinal dele, como se ele nunca tivesse existido. A sombra, que antes era tão ameaçadora, agora era um vulto distante. Apenas um sussurro que ressoava ao fundo. Você acha que o verdadeiro Carlos já se foi? Gritou a sombra, a voz ressoando pelo galpão. A verdade é muito mais sombria, Lucas. O que você tem aqui? Aqui. É apenas uma parte do jogo. Lucas se virou, mas não havia a criatura como antes. As paredes do galpão agora pareciam recuar, e uma entrada se formou em um canto que antes não existia, onde os ecos de risos infantis ressoavam. Que lugar é esse? Perguntou Lucas, sentindo frio na espinha. O chão tremia uma vez mais, e uma luz ofuscante começou a emanar do novo espaço. E por um instante, ele sentiu que havia algo mais ali. Algo que não podia compreender. Olhou para Ana. Estava paralisada, as lágrimas ainda nos olhos, e percebeu que a verdade que buscavam tinha um preço. O passado não havia terminado com Carlos. Ele estava profundamente enraizado em tudo isso. Então a porta do novo espaço se escancarou, e diante deles, um desfile de memórias começou a se desenrolar. Olhares conhecidos, rostos familiares, a sombra de um amigo que talvez nunca tivesse se ido. Os sussurros tornaram-se mais altos, e Lucas sentiu um nó na garganta. O que realmente estava acontecendo? Em qual labirinto eles haviam entrado? E, acima de tudo, o que significava tudo isso para eles? As sombras pareciam se agitar, pulsando em uma dança macabra, enquanto os ecos dos risos infantis eram uma lembrança distante. Lucas e Ana, sem se mover, encaravam a abertura que se formara no galpão, hesitantes e assustados.
Cada passo que poderiam dar era uma viagem para o desconhecido. Tudo parecia tão familiar, mas ao mesmo tempo tão perigoso. Lucas, o que está acontecendo? Ana perguntou, a voz trêmula. Os olhos dela estavam arregalados, reflexo do medo que tomou conta do ambiente. Ele não sabia o que responder. Era como se um novo capítulo estivesse prestes a se desenrolar. E a verdade daquele lugar começava a se entrelaçar com suas vidas, de um jeito que eles jamais poderiam imaginar. Foi então que, de repente, a cruz de pregos, que antes parecia apenas um objeto amaldiçoado, brilhou intensamente, quase como se quisesse se destacar de tudo ao seu redor. Lucas tomou coragem e se aproximou. Se isso está aqui, talvez possa nos ajudar. Mas antes que ele pudesse tocá-la, um grito estrondoso ecoou, cortando o silêncio. Parem! Não se metam! A voz era de Carlos, mas soava diferente, como se tivesse sido distorcida por influências malignas. Ele apareceu de novo, mas não era o Carlos que Lucas conhecia. Seu olhar não era mais o mesmo. Estava vazio, perdido, como se estivesse sendo puxado por forças invisíveis. Carlos avançou com um sorriso cruel. Vocês acham que salvarão o mundo com essa cruz? Isso é apenas um truque, uma ilusão. Ele parecia um espectro do que costumava ser. A verdade é tão mais simples e mais sombria do que imaginam. Eu sou a razão de tudo isso. Lucas ficou paralisado. Carlos, não! Você está errado! O som das palavras não parecia suficiente para quebrar a realidade que estava diante dele. As crianças, elas não estavam apenas perdidas. Elas voltaram, e eu sou somente a ponte entre vocês e o que vem a seguir. Mais uma vez, a sombra atrás de Carlos se manifestou, agora como uma massa vaporosa que pulsava, cheia de vida e malícia. Eu fui escolhido e agora vocês também serão. Escolhido para o quê? Ana questionou, tentando desvendar o emaranhado de desespero e confusão que transparecia daquelas palavras. Mas Carlos não respondeu. Em vez disso, abriu os braços, como se convocasse algo sombrio. A escuridão começou a se contorcer ao redor dele. Carlos! Lucas gritou, enquanto a luz emanada da cruz parecia retroceder. Ele erguia as mãos, financeira a magia daquela luz, mas não havia espaço para dúvidas. Antes que pudesse analisar a situação, as crianças que haviam aparecido nas visões começaram a se materializar da luz, uma a uma. Mas não eram as mesmas crianças que Lucas lembrava. Eram sombras do passado, cada uma carregando o peso de histórias inacabadas, como se buscassem há muito por redenção. Então, em um movimento brusco, a sala tremeu e um candeeiro desabou, iluminando a escuridão por um breve momento. A verdade do que aquele galpão escondia explodiu como fogos de artifício. Lucas compreendeu com horror que cada sombra, cada sussurro era um eco das decisões que eles haviam tomado. E naquele momento, algo chocante aconteceu. Carlos caiu de joelhos, a expressão distorcida, como se estivesse lutando contra uma força interna. Não! Eu não posso deixar que isso aconteça. Vocês não entendem. Sou eu quem controla isso. Ele gritou, revelando uma nova faceta, uma luta interna. Era uma batalha entre quem ele era e a sombra que havia o apossado. Lucas percebeu. Carlos não era o vilão. Ele era o prisioneiro. A dor e o desespero refletiam nas feições do amigo. Mas antes que alguém pudesse pensar em uma saída, a sombra ao redor começou a engolir tudo e todos.
Vocês são parte do jogo agora. A verdade é que nenhum de vocês sairá daqui. Num instante de desespero, Lucas viu que a cruz estava se desfazendo em suas mãos, caindo em um espaço vazio, como se soubesse que a luta deles estava prestes a se intensificar. Uma onda de medo percorreu seu corpo ao perceber que, se não fizessem algo rapidamente, não apenas Carlos se perderia, mas também, eventualmente, eles. A cada segundo que passava, a estrutura do galpão parecia ruir em uma tempestade de escuridão. Precisamos resgatar Carlos, Ana gritou, mas o plano parecia mais frágil que nunca. Naquele momento, as sombras começaram a avançar, cercando-os como predadores famintos. E a verdade da situação começou a se desenrolar de uma maneira tão brutal que Lucas desejou nunca ter encontrado aquela cruz. E no epicentro daquele horror, ele se deu conta de que a batalha ainda não havia terminado antes da revelia. E agora, o que restava agora era descobrir se a amizade e a coragem poderiam superar a treva. E o que Carlos realmente significava para ele. E se de fato deve ser revelado. Carlos era o verdadeiro portador da maldição. A escuridão parecia engolir tudo ao redor. Ele puxou Ana em direção à saída. Mas a sombra de Carlos se erguia, ameaçadora. Não havia tempo. O galpão estava em colapso. O chão tremia sob seus pés. E o grito de Carlos ecoava na mente de Lucas, o eco ardente de um amigo perdido. A criatura ao lado dele parecia satisfazer-se com a dor. Não acredite em mim? Carlos gritou, sua voz agora cheia de desespero. Você não entende. O boneco, ele me controla. Ele olhou para o boneco ainda a seus pés, como se fosse seu reflexo mais sombrio. Ana, com lágrimas escorrendo, balançou a cabeça. Carlos, não! Você precisa lutar! Mas era como se Carlos já não estivesse mais lá. Havia algo grotesco em sua expressão. Os olhos dele não eram mais humanos. Eles brilhavam como chamas e, de repente, a sombra começou a rir. Vocês acham que vão acabar assim? A voz da sombra era um sussurro gelado. Tudo que você conhece está prestes a ser arruinado. E com um movimento rápido a criatura girou, a escuridão se dispersando em crianças entrelaçadas, cada uma com um olhar de desespero. Lucas sentiu seu estômago se revirar. Aqueles rostos, aquelas vozes. Beto! Ele se lembrou do seu cachorro. Era como se cada criança fosse um eco da dor que ele sentia. Não, isso não pode estar acontecendo. E aí tudo desmoronou. O galpão começou a desmoronar ainda mais rápido. Mas com isso, Lucas sentiu uma onda de poder atravessá-lo, como se uma força invisível o envolvesse. Quando a sombra de Carlos se enfureceu, algo inesperado aconteceu. Uma luz intensa, quase ofuscante, emergiu do coração do galpão. Era a cruz de pregos. Pulsava com uma energia que Lucas nunca havia sentido antes. É isso! A cruz! Lucas gritou, entendendo que era a única esperança. Ele se aproximou dela, sentindo seu próprio medo se dissolver em coragem. Carlos, venha! Precisamos dela! Mas antes que algo pudesse ser dito, a criatura atacou. Um jato de escuridão se lançou em Lucas, que mal teve tempo de reagir. Então a sombra envolveu a cruz e tudo tornou-se um borrão. A luz parecia lutar contra a escuridão. Um duelo dentro de si. E, em um instante, a criatura parou. A sombra parou. Tudo ficou em um silêncio absoluto. E, de repente,
tudo recomeçou de forma explosiva. Lucas e Ana estavam em pé, no mesmo galpão, completamente intactos. Mas algo estava diferente. Era como se o tempo não tivesse passado. Estavam de volta, mas o cheiro do lugar mudara. Havia um eco distante de sussurros e um aperto na atmosfera. Carlos não estava lá, mas as marcas da luta ainda estavam em suas almas. Carlos! O chamado de Ana parecia perdido, e Lucas percebeu que não havia mais sinal dele, como se ele nunca tivesse existido. A sombra, que antes era tão ameaçadora, agora era um vulto distante, apenas um som. Você acha que o verdadeiro Carlos já se foi? Gritou a sombra, a voz ressoando pelo galpão. A verdade é muito mais sombria, Lucas. O que você tem aqui é apenas uma parte do jogo. Lucas se virou, mas não havia a criatura como antes. As paredes do galpão agora pareciam recuar, e uma entrada se formou em um canto que antes não existia, onde os ecos de risos infantis ressoavam. Que lugar é esse? Perguntou Lucas, sentindo frio na espinha. O chão tremia uma vez mais, e uma luz ofuscante começou a emanar do novo espaço. E por um instante, ele sentiu que havia algo mais ali. Algo que não podia compreender. Olhou para Ana, que estava paralisada, as lágrimas ainda nos olhos, e percebeu que a verdade que buscavam tinha um preço. O passado não havia terminado com Carlos. Ele estava profundamente enraizado em tudo isso. Então a porta do novo espaço se escancarou, e diante deles, um desfile de memórias começou a se desenrolar. Olhares conhecidos, rostos familiares e a sombra de um amigo que talvez nunca tivesse se ido. Os sussurros tornaram-se mais altos, e Lucas sentiu um nó na garganta. O que realmente estava acontecendo? Em qual labirinto eles haviam entrado? E, acima de tudo, o que significava tudo isso para eles? E quando menos esperavam, uma risada ecoou, o som de uma criança. Vocês realmente não sabem? A voz era clara, mas havia um tom sombrio que fez os cabelos de Lucas se arrepiarem. Ele se virou rapidamente e viu uma pequena figura, indistinta, mas familiar. Era uma das crianças desaparecidas. Seus olhos estavam brilhantes, mas cheios de uma tristeza profunda. Carlos não é o que vocês pensam. Ele foi criado dentro de nós. A revelação paralisou Lucas. Como assim? O que você quer dizer? O mundo ao seu redor começou a desvanecer, e a intensidade da verdade parecia esmagá-lo. Ele é a chave para libertar todos nós. E a criança apontou diretamente para Lucas, seus olhos iluminando o ambiente com uma ânsia de liberdade. Você tem que entender. Essa batalha não é apenas deles. É a batalha da nossa alma. E no instante seguinte, a luz jorrou, preenchendo o galpão com uma energia viva e pulsante, revelando a devastação que o cercava. As memórias de todos os que haviam desaparecido agora estavam lá, encarando os dois, como se exigissem uma resposta, um reconhecimento. Vocês precisam decidir se vão lutar com ele ou contra ele, sussurrou a criança, enquanto a luz os envolvia e o próprio espaço começava a ruir. Era um momento de escolha. E a cada instante a sombra se aproximava mais. Lucas olhou para Ana, e um dilema se formou entre eles. Lutar? Mas contra quem? E sempre se pergunta o que realmente sabiam sobre Carlos. A resposta ainda estava oculta nas sombras que cercavam seus corações.
prontos para revelar o que eles mudariam para sempre. A luz do novo espaço começou a vibrar, e a criança, com olhos brilhantes, chamou a atenção de Lucas e Ana. O que estava acontecendo? O peso daquela revelação parecia afundar no peito de Lucas, mas ele precisava concentrar-se. A batalha da nossa alma? Lucas questionou, a voz tremendo. Como assim? O que temos a ver com isso? As memórias começaram a ser reveladas, como se um filme imerso em dor estivesse se desenrolando diante deles. Sussurros de crianças desaparecidas, vozes ansiosas, lembranças entrelaçadas, e no meio daquela confusão, a figura de Carlos ainda estava presente, mas não era mais ele. A sombra que o envolvia parecia ter vida própria. Corram! A criança gritou, e o eco em sua voz ressoou pelo galpão. O movimento de desespero os atingiu como uma onda. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, Carlos se virou, e o olhar que ele tinha não era mais humano. Era como se o próprio vazio tivesse tomado conta de seu espírito. Uma vibração forte surgiu de seu corpo, e com isso a sombra pareceu se fortalecer, clara e definida. Vocês acham que vão escapar? Disse Carlos, a voz repleta de um poder distorcido. Era a sombra falando através dele. Carlos, volte! Ana implorou, com lágrimas escorrendo. Essa não é você. Mas ele apenas sorria, uma expressão sem vida em seu rosto. Eu não sou mais quem vocês pensavam que eu era. A verdade? Eu sou a causa de tudo isso. Cada criança perdida, cada grito, eu sou o responsável. Ele riu então, a risada ecoando como um lamento que vibrava nas paredes do galpão. Não, isso não pode ser verdade! Lucas sentiu a visão ficar turva. O irmão dele, o amigo, a pessoa por quem ele tinha lutado, agora tudo estava em ruínas. A culpa parecia pegá-lo pelos tornozelos, puxando-o para baixo. A sombra ao redor de Carlos crescia, tomando forma de tentáculos negros que se estendiam em direção a Lucas e Ana. Ele estava se entregando a algo profundo e maligno que Lucas não conseguia entender, como algo que se alimentava do desespero. A luz da cruz de pregos pulsava em resposta, mas não parecia suficiente. Era como se precisasse de algo mais. De repente, a criança que os havia guiado se aproximou. Se preparem, ela gritou, e antes que Lucas pudesse perguntar o que significava, uma onda de energia explodiu do corpo dela. O efeito foi instantâneo. O espaço ao redor parecia tremer, e as sombras foram empurradas para trás, momentaneamente quebrando a influência de Carlos. No entanto, o olhar de Carlos se transformou. O que você fez? Ele gritou, expressão de ódio e dor como se a própria consciência estivesse em batalha. E então aconteceu. O galpão ruiu e do nada uma fissura apareceu no chão, uma fenda negra que sugava tudo ao redor. Lucas e Ana foram empurrados para frente e Carlos olhou novamente, com uma mistura de terror e liberação. Espera, vocês não entendem o que eu realmente sou. Não, o que eu realmente signifiquei. O que era esta nova revelação? Lucas olhou para Ana, apavorado. O que era aquele poder que Carlos estava agora invocando? Carlos estava se desintegrando. A essência do que era, se misturando com a sombra. O que se revelava diante deles era uma verdade devastadora. No fim, sou eu quem vai trazer todos de volta. E ao mesmo tempo, não serei mais eu. A risa que Carlos soltou não era mais de uma criança,
mas de uma besta antiga. E no mesmo instante a fenda se expandiu, engolindo Carlos, sugando seus gritos de desespero e sua confissão de culpa. Lucas estendeu a mão em um misto de desespero e esperança, mas não havia como alcançá-lo. E assim como surgiu, tudo se esvaiu. Um silêncio profundo caiu sobre eles, e Lucas garantiu, com o coração na mão e um nó na garganta, que Carlos não era apenas uma vítima, mas talvez a própria chave para a maldição. Ele não sabia o que fazer agora, e um eco muito mais sombrio ressoava em suas almas. E agora, o que faremos? Ana sussurrou, e Lucas não tinha resposta. Mas a verdade pairava no ar, insuportável. Havia algo mais profundo do que pensavam. A conexão com as crianças não havia desaparecido. Carlos não era só um amigo. Ele agora era parte de tudo. Uma parte ainda viva no jogo que se desenrolava. Precisamos descobrir o que significa isso, antes que tudo se acabe, Lucas murmurou, sentindo a gravidade da situação que apenas começava a desdobrar. A luz ressoou mais uma vez, mas agora não era algo que se podia ignorar. Uma escolha pairava sobre eles, e o que sobrou era a dúvida horrenda do que realmente Carlos tinha se tornado. A luz da cruz pulsava intensamente, lançando um brilho quente que começou a afastar as sombras. Lucas e Ana se entreolharam. Uma sensação de esperança e urgência os invadia. É agora! Precisamos agir! Gritou Lucas, a voz firme, apesar do tremor na mão. O galpão ainda ruía ao redor deles, mas havia uma fragorosa batalha entre a luz e a escuridão ali. Uma luta em que eles precisavam se posicionar. Carlos, estamos aqui. Ana chamou, sua voz se elevando sob o peso da situação. As palavras pareciam ecoar, reverberando no fundo do espaço, como se quisessem alcançar o amigo preso na escuridão. Mas a figura diante deles, distorcida e cheia de raiva, não era mais o Carlos que conheciam. Vocês são tolos, Carlos. Agora um fantasma de si mesmo, cravou os olhos nos dois. Apenas desçam comigo. A escuridão é libertadora. Ele gesticulou para a fenda que engolira tantas verdades. Um grito cortou o ar e aumentou a opressão em tudo ao redor. Lucas estava paralisado, o coração martelando no peito. Não podemos deixá-lo assim. Ele forçou cada palavra, lutando contra o medo. A luz! É a luz que traz esperança! Ana gritou, e sem hesitar, ela saltou em direção à cruz, as mãos estendidas. Lucas a seguiu, determinado a salvar Carlos, mesmo que significasse arriscar tudo. A presença da cruz era revigorante. Era como se um calor penetrante começasse a desintegrar as sombras, os sussurros de dor se transformando em gritos de desespero, à medida que a escuridão se retraía. Um leve sorriso, queixo abaixo, iluminou o rosto de Ana. Isso mesmo. Se nós dois acreditarmos, não precisamos temer a escuridão. Não. Voltem! Eu ordeno! Carlos gritou, mas havia um peso na sua voz, uma fraqueza. Lucas percebeu que o amigo ainda lutava por ele, por eles. A conexão nunca havia sido quebrada. O que estava preso dentro de Carlos não era apenas escuridão. Era também um apelo. Carlos, você ainda está aqui. Volte para nós. Lucas implorou, a sinceridade na voz, superando o tumulto ao seu redor. E então aconteceu. Uma explosão de luz surgiu da cruz e envolveu Carlos em um brilho intenso. Os gritos da escuridão se misturaram a um canto distante. Era uma persuasão mística, como uma canção suave
arrastando as sombras de volta para a escuridão. Os olhos de Carlos brilharam com uma luz humana, e por um momento, Lucas viu seu amigo de volta. Lucas, Ana, eu preciso de vocês! Ele estendeu as mãos. A sombra que antes o dominava começou a desvanecer, mas a luta ainda era feroz. O galpão tremeu, e os rostos das crianças, agora mais claros, começaram a se manifestar. Libertem-nos! Nós temos que lutar juntos. Com um último grito, Lucas e Ana uniram as mãos e, com a luz da cruz, gritaram em uníssono: Nós te libertamos, Carlos! E num estrondo ensurdecedor, a fenda no chão se fechou, arrastando a sombra consigo. A luz cresceu, preenchendo o galpão, e ao mesmo tempo uma onda de paz envolveu tudo. Mas ao centro daquela luz, Carlos desapareceu, deixando uma angústia palpável. O galpão estava agora quieto. O que antes era um labirinto de sombras, agora era um espaço vazio e iluminado. Eles tinham vencido, mas a que custo? A ausência de Carlos pesava nos corações de Lucas e Ana. Um eco de sua presença se misturava ao espaço. Despacito, você acha que o perdemos para sempre? Ana perguntou, as lágrimas brilhando em seus olhos. Lucas olhou em volta, sabendo que o que fizeram era para o bem, mas a dor da perda ainda o apegava. Ele não se foi. De alguma forma, ainda estará com a gente, respondeu ele, a certeza se firmando diante do desconhecido. Um profundo silêncio tomou conta do lugar enquanto eles se afastavam. Sabiam que haviam enfrentado a luz e a escuridão, mas a jornada estava longe de terminar. No fundo, havia uma nova verdade a ser descoberta, um novo segredo. Mas antes que pudessem sair, um sussurro arrepiante ecoou. A verdade não terminou, e você sempre será um fragmento da sua sombra. Era a voz da criatura, a presença que ainda permanecia nas fissuras. O coração de Lucas disparou, e ele segurou a mão de Ana com força. Precisamos ir, mas isso não é o fim. E com isso, ambos caminharam para fora do galpão, o futuro emaranhado diante deles. Uma nova aventura se desenhava no horizonte, e eles não poderiam retroceder. Mas havia uma sombra que sempre os observaria. Ei, antes de terminarmos, preciso que você faça uma coisa muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é o que os verdadeiros fãs fazem. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter este espaço vivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E mais, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar o canal agora. Vamos juntos nessa jornada.